Bom, acabou de chegar aqui o pacote da Amazon. Vamos ver o que nós temos aqui, né? E vamos... Que obra que é, será? Estamos recebendo aqui. História do Cristianismo, de Bruce Scheller. É uma obra interessante. Conheci essa obra aqui só mesmo dos online por aí, né? De algumas questões, mas agora decidi comprar. Nós temos aqui a obra A História do Cristianismo, que é uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde as origens até o século XXI. É algo bem interessante, né? Uma obra aí, calhamaço aqui, uma obra muito boa, né? Então nós temos aqui essa obra para compor alguma discussão aqui no canal também. E aí nós temos aqui, ó, a história lida como história, né? Já em sua quarta edição nos Estados Unidos, a história do cristianismo tornou-se a principal escolha de leigos e líderes religiosos, inclusive sendo utilizada como texto base de diversas salas de aula. De maneira clara e organizada, o Dr. Bruce Scheller apresenta nesse grande clássico a trajetória da igreja cristã para os leitores de hoje, usando como pano de fundo a vida de personagens importantes, suas motivações, as questões com as quais tiveram que lidar, as decisões que tomaram. O resultado é a história que se lê como uma história, quase tão dramática e emocionante como um romance. No entanto, não há ficção aqui, mas um trabalho minucioso, pesquisado e cuidadosamente elaborado por Scheller, com precisão histórica. Esta obra, baseada na edição revisada e expandida, relata a história do cristianismo até o século XXI, tá? E aqui, dividindo-se em 9 grandes épocas. A primeira época, a época de Jesus e os apóstolos. Segunda época, a época do cristianismo católico. Terceira, a época do Império Romano cristão. Quarta, a época da Idade Média cristã. Quinta, época da Reforma. Sexta, época da razão e dos avivamentos. Sétima, época do progresso. Oitava, época das ideologias. Nona, época da expansão e remanejamento global. E aqui a popularidade contínua desse livro comprova o sucesso da realização do seu propósito, qual seja tornar a história da igreja clara, inesquecível e acessível para todos os leitores, né? E aí nós temos esta obra aqui, muito boa, né? Isso aqui já tem review dela aí no YouTube, então é só apresentação para vocês, que tem muitas obras aí chegando, então era só mesmo para apresentar para vocês aí, que também não sabia o que tinha no pacote aqui, né? Então já compartilhar. Vocês conseguem abrir essa obra aqui já para olhar algumas coisas. Opa, balançou tudo aqui. Consegui já abrir aqui mais fácil. Ver se consigo fazer isto aqui. Ver se consegue, né? Então temos uma obra capa dura, né? Capa dura aí. Que nós temos em torno aí de 560 páginas, né? 559 precisamente o que está escrito, né? Pronto. A letra é uma letra bem interessante, né? A cor, o texto em si, um papel assim mais escuro, né? Uma leitura bem agradável. Então, uma obra que com certeza vai somar bastante com o nosso estudo aqui no canal, né? Então, decidi compartilhar com vocês todos os meus estudos. À medida que eu for lendo alguma coisa, eu vou estar compartilhando aqui neste canal com vocês aí. Quem quiser acompanhar, né? Quiser trocar figurinhas aí, dizer o livro que você está lendo agora, né? Por enquanto, estou lendo outras coisas aqui de crítica textual, né? Então, agora, mas logo eu vou retornar aqui a questão da história da igreja, que já comentei um pouquinho aqui, bem recente, mas uma hora eu vou voltar aqui com mais tranquilidade. Então, na época de Jesus aqui, o sumário, a época de Jesus tem Sumum com o rei, o movimento de Jesus, aí tem o capítulo 2, odres de vinhos novos e velhos, o evangelho chega aos gentios, e aí tem o capítulo 3 aqui da época do cristianismo católico, semente os desprezados, cristianismo católico, cristianismo perseguido. Tem outro capítulo sobre o surgimento da ortodoxia, a formação da Bíblia, que é um tema que eu estou agora me debruçando nesse exato momento, sobre a formação da Bíblia. É um tema que eu gosto bastante. Inclusive, cheguei a estudar a crítica textual do Novo Testamento exatamente por essa disciplina aqui,
que estudei bastante. Isso aqui é a formação da Bíblia, e depois encontrei a disciplina chamada Crítica Textual do Novo Testamento, que é uma disciplina muito interessante, e sobre ela que estou me debruçando nesses últimos dias. Aí nós temos aqui Escola para Pregadores, né, o poder dos bispos, de apóstolo a intelectuais, os alexandrinos, e aí vai, né? Temos aqui a época do Império Romano Cristão, sobre a renúncia do cetro, conversão do império, a doutrina da Trindade, Cristo nos credos, os primórdios do monasticismo, também os sábios dos tempos, Agostinho, primórdio do papado, ortodoxia oriental. Temos também a missão aos bárbaros, né? Temos na parte da Idade Média Gregório Magno, temos Carlos Magnus e a cristandade. Temos também no capítulo 19 já aqui, né? Já estou. Nós temos o papado e o cruzado. Temos também no capítulo 20 sobre a escolástica, no capítulo 21 sobre o estilo de vida apostólico. E nós temos o Wycliffe e Hus, John Hus, né? Que no capítulo 23, no 24 nós temos Martim Lutero e o protestantismo. No 25 nós temos os anabatistas. Nós temos também o João Calvino no 26. Nós temos no capítulo 27 sobre a igreja na Inglaterra. No capítulo 28 sobre a reforma católica. No 29 sobre a América e Ásia. No 30 sobre o puritanismo. No 31 sobre denominações. Nós temos no 32 o culto à razão, né? O iluminismo, essa parte aí. E aí nós temos no capítulo 23 o coração e as suas razões, que é o Pascal e o pietismo, e os pietistas. Nós temos no 34 também um Tição Tirado do Fogo, que vai falar do Wesley e o movimento metodismo, né? No caso, o metodismo. Também o 35, capítulo 35, sobre a nova ordem dos séculos, o grande despertar, né? No capítulo 36, a gente estamos na época do progresso, uma daquelas 9 divisões que ele faz aqui do livro, 9 épocas. E aqui no 36 fala sobre restauração de fortalezas, no 37 sobre uma nova fronteira social e entre a Inglaterra do século XIX, e também entra no 36 aqui voltando, entra o catolicismo na época do progresso. Aí no 38 entra as missões protestantes, que é a ideia dos povos mais remotos da Terra. No 39 entra o destino de uma nação, uma América cristã. No 40 entra o liberalismo protestante. No 41 entra o poder, o nada a perder, né? Salvos, correntes, crise social. E na época das ideologias, que também é uma daquelas 9 épocas que ele dividiu lá no começo, ele vai falar sobre as ideologias do século XX, vai falar no 42, no 43 vai falar sobre os evangélicos americanos, no 44 sobre o movimento ecumênico, né? A questão do ecumenismo. No 45 vai falar sobre remédio da misericórdia, que vai entrar no catolicismo romano, Vaticano II, né? E aí vai entrar na época da expansão, essa época de expansão e remanejamento global, que é exatamente de 1900 em diante. E aí ele vai tratar no capítulo 46 sobre o cristianismo no Ocidente, o declínio e também a reconstrução, que é aí lá pela página 493, né? E ele vai entrar no capítulo 47, sobre a mudança para o sul global, que esse é um tema que eu já entrei aqui no canal discutindo sobre isso. Existe uma mudança do cristianismo. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou tentar deixar aqui para você, se eu conseguir lembrar aqui na hora da edição. Estiver aparecendo para você, é claro que eu lembrei, né? Exatamente, o cristianismo ele tem se mudado do norte para o sul. Apesar de você ter no sul hoje ainda os grandes centros, mas numericamente o cristianismo, a Europa perdeu, a Europa, Estados Unidos, esses lugares aí eles terminaram perdendo um percentual absurdo de cristãos que estão se deslocando para a região sul, né? E quando pensamos na região sul, você tem que pensar uma ideia mais sociológica também, não somente da linha do Equador, mas também uma ideia sociológica dos países de cima, os países do norte e os países do sul, do ponto de vista mais sociológico, né? Esses países mais pobres, mais carentes, enfim, estão também dentro desse conceito de sul. Então, no capítulo 48, ele fala sobre as janelas para o mundo cristão, lugares e pessoas de fé. E aí vai uma longa referência bibliográfica. Então é um livro muito bom, a letra dele é uma letra muito boa, letra interessante.
E aqui uma letra assim agradável, né? Nada que tem um tipo de letra no livro, o formato, o estilo que é realmente ruim. Mas esse aqui é top. É isso aí, valeu, fui.